Olá pessoal, a gente vai aqui para o nosso segundo vídeo das aulas de Service Design, né, conceito, métodos e ferramentas. Então novamente eu sou o Gabriel Conejo, meu orientador professor Marcelo Halsel e minha orientadora, né, professora Isabela. Então no vídeo passado a gente viu os conceitos, né, de serviço, produto e Service Design, e hoje a gente vai ver a metodologia, né, a gente vai passar por todas as 8 etapas da metodologia e vai só citar algumas ferramentas, né, dar alguns exemplos, sem se aprofundar muito, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai se aprofundar mais em algumas dessas ferramentas, tá? Então, a metodologia que a gente vai usar é a do livro do Cordale, que eu já mostrei a referência dele para vocês no vídeo passado, né, mas vai estar no final desse aqui também. Que é uma metodologia em 8 etapas. Ela tem o planejamento, o aquecimento, a descoberta ou então a pesquisa, né, que eles chamam, a síntese, a ideação, a prototipação, o teste e validação e por fim a implementação final. Então, começando com o planejamento, a etapa de planejamento é onde vão ser definidos os objetivos do projeto, quais são as oportunidades que você vai poder ganhar com esse projeto, né? Qual o escopo dele. Vai também definir quais são os usuários finais, sem ter uma grande profundidade, tá? Então é bem superficial, todas essas partes são bem superficiais, é só para você ter uma ideia geral de como vai ser o projeto. Então, vai definir os usuários finais um, sem muito detalhamento e vai entender qual que é o valor da proposta. Então, como a gente viu no vídeo passado, né, o Service Design tem a cocriação como um dos seus grandes pilares, né? Eu diria que é um dos mais importantes, né? Mas palavras da minha boca, tá? Então, eu diria que é um dos mais importantes. Então, todos os atores, stakeholders, usuários finais, enfim, eles têm que participar de todo o processo de, de design, incluindo já no planejamento. Então, algumas formas de se realizar esse planejamento, né, alguns métodos e ferramentas são workshops com os stakeholders, né, que são os provedores do serviço, quem vai usar o serviço, os atores do serviço, né. Então, fazer workshops com eles, apresentando a ideia, pegando feedback e adequando junto com eles, né, para ter uma visão que todo mundo consiga ver benefício, né. Próprias reuniões, né, com os stakeholders também, provedores do serviço, entrevistas para você saber como são as pessoas que vão usar o serviço, que vão prover esse serviço. E a gente tem também outras ferramentas que já são mais conhecidas e comum em outros processos de design até fora da computação e do serviço, né? Então, por exemplo, a matriz SWOT, que tem um exemplo que é muito usada na, no empreendedorismo, né? Onde se elencam quais são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças do projeto. Então, esses são alguns exemplos de ferramentas e métodos que podem ser utilizados para a fase de planejamento. Essa etapa, então, ela acaba com você, que é o designer, né, fazendo algumas escolhas. Então, ele vai convergir, né, o seu projeto no geral. Então, você vai criar ideias e vai fazer escolha nessas ideias a partir do feedback do pessoal, a partir do plano que você tiver ao final dessas etapas, né? Claro, você pode fazer todas todos os métodos e ferramentas, tem muitos, não são só esses, tá? Tem N métodos. Pode fazer só um, pode fazer nenhum, não é obrigatório, né? Você fazer tudo, mas você tem que saber o que é essencial para o seu projeto e escolher as ferramentas que vão te auxiliar nisso, tá? Terminando o planejamento, então a gente vai ter o plano, um certo plano do projeto, né? E vai para o aquecimento. Essa fase de aquecimento, ela não é
obrigatória, né, porque ela é focada no time de desenvolvimento. Então, se você tem uma equipe, uma empresa, e está querendo e está trabalhando com essa equipe grande, né, a etapa de aquecimento é para a integração da equipe, quebrar o gelo. Então, é fazer dinâmica com a equipe, então dinâmica de grupo, por exemplo, 5 quadros e common ground, que é para conhecer o pessoal, conhecer o que o pessoal está pensando. Mas, claro, se você está trabalhando sozinho, não vai acabar fazendo isso, né, porque é só você, o grupo é só você. Então, terminando o aquecimento, tem a fase de descoberta, que aqui é onde você vai descobrir quem são os seus usuários finais, né, os seus stakeholders, né, seus atores. E é aqui que você vai identificar as necessidades deles. Então, aqui você vai ter um número de ferramentas para realmente conseguir localizar, né, ou então conseguir levantar as informações detalhadas do seu público-alvo, né? Então aqui pode fazer grupos focais, um dia na vida, que é você passar um dia meio que seguindo o seu usuário final para saber o que ele faz, o que acontece na vida dele durante um dia, né? Uma simples observação do que está acontecendo, né? Do que acontece na vida dos stakeholders. Fazer entrevistas também para descobrir como é o dia dessa pessoa, o que ela, quais são as dificuldades dela, qual é o perfil, né, desses stakeholders todos, né, tanto do usuário final quanto dos provedores de serviço. Inventário pessoal, que é basicamente você ver e anotar, né, o que essa pessoa leva com ela durante o seu dia, né? E as personas, né, que eu coloquei em verde aqui porque as personas uma das ferramentas que a gente vai ver mais profundamente no próximo vídeo. Mas aqui eu já coloquei um exemplo, né, então, de uma persona. Então aqui você vai ter uma amálgama de informações, né? É um nome fantasia aqui, uma foto fantasia, e uma amálgama de informações que seria uma generalização ali do seu stakeholder, né? Então como é o seu stakeholder genérico, né? O seu usuário final genérico. Então, você está fazendo um projeto para farmácia, como é aqui, então provavelmente o seu stakeholder vai ser um farmacêutico, né? Então, já vai ter uma formação. É tudo fake para generalizar todos os usuários do sistema ou do serviço, né? A gente vai ver mais profundamente no vídeo 3, e eu vou explicar o que é cada coisinha. Então, depois a gente vai para a fase de síntese. A fase de síntese é uma das mais importantes, que é aqui onde você encontra o sentido dos dados que você pegou aqui na descoberta. Então você vai descobrir um monte de coisas sobre, não só sobre as pessoas, mas fazendo entrevistas e vendo elas, você vai descobrir coisas que elas precisam, coisas que elas têm dificuldade. E aqui é onde você vai pegar todos esses dados e vai fazer a síntese deles, né? Vai descobrir o significado de tudo isso que você levantou. Então, aqui você vai acabar descobrindo quais são as conexões entre provedor de serviço, o usuário final, em produtos que eles têm ali no meio, que eles usam para interagir entre si, né? Com isso você vai acabar tendo insights e vendo quais são as necessidades que você pode suprir que estão faltando. E, claro, vai descobrir quais são as oportunidades. Então, lá no início a gente já falou que você vai elencar oportunidades e necessidades, mas lá, como eu disse antes, é tudo superficial, né? É um primeiro levantamento. Então, aqui é onde você vai ter certeza de tudo com mais clareza, né? E aqui é onde você vai definir qual é o problema que você vai resolver. Tá? Então, aqui algumas ferramentas, né? Diagramas de afinidade, que são diagramas, né?
mapas de atores e Service Blueprints, que são duas ferramentas que a gente vai ver nos próximos 2 vídeos. Eu coloquei aqui o Service Blueprints bem destacado, porque eu diria que esse aqui não só é um grande diferencial do Service Design, né? Porque se a gente pega todas essas ferramentas e métodos que eu citei, foram alguns exemplos que podem ser usados em diferentes métodos de design que não são o Service Design, né? Então, inclusive personas você pode usar em praticamente todos os métodos de design. O Service Blueprint ele é exclusivo do Service Design, né? E eu diria que ele é a ferramenta mais importante do Service Design. A gente vai ter um vídeo só dedicado para o Service Blueprint, porque ele é muito importante, tá? Então, mapas de empatia e a jornada emocional do seu usuário, para você saber a jornada dele do dia, né? Então aqui eu coloquei um exemplo de Service Blueprint, é bem simplificado, eu não vou explicar ele todo agora, é mais para vocês terem uma ideia do que é. Então a gente tem as evidências físicas do serviço, as ações do usuário final, né, ou do cliente. Aqui a gente tem as ações do provedor do serviço, front stage, então aqui é onde o usuário final vai interagir com o provedor de serviço. Depois a gente tem ações backstage que também são do provedor do serviço, mas aqui os clientes já não interagem mais diretamente, né? Então a linha ele nem vê mais o que acontece a partir daqui. E aqui são os processos de suporte, que aí, como a gente viu no vídeo passado, né, que eu falei do iFood, do Uber Eats, aqui seria o iFood e o Uber Eats, né? Então aqui é o cliente pedindo a comida dele e os provedores de serviço, né, o restaurante, fazendo as interações utilizando o processo de suporte que seria o iFood. Né? Que é para ter uma ideia geral, no vídeo 4 eu vou explicar bem detalhado o que é cada coisinha, como funciona, tá? Mas é mais para ter uma ideia aqui. Então depois a gente tem a fase de ideação ou de geração de conceito, né? Que, como o nome já diz, a ideia da fase de ideação é criar ideias. Então, você vai ter diversas ideias de como resolver o problema a partir da síntese dos dados e você acaba selecionando a melhor ou melhores ideias, claro, levando em consideração a opinião dos seus stakeholders, né? Então, a cocriação aqui é bem importante. Você vai ter essas ideias, você vai apresentar essas ideias para os stakeholders, eles vão dar o parecer deles e vão ajudar a moldar essas ideias da melhor forma possível. Então, eu coloquei aqui três exemplos de ferramentas e de métodos. Né? Então, uma ou mais sessões de brainstorming, não somente entre o time de desenvolvimento, mas uma sessão de brainstorming geral com os provedores de serviço, usuários finais de preferência também, né? A gente sabe que é difícil colocar toda essa galera numa sala, mas o ideal seria ter todo mundo, né? Então, umas sessões de brainstorming para ter ideias, né? Obviamente você não vai usar todas as ideias para gerar o conceito final do serviço, mas com essas ideias você já tem um norte, né? Método Scamper, que ele é um método de brainstorm também, só que ele é um brainstorm, digamos, guiado, né? Ele tem, você vai ter um brainstorm a partir de algumas palavras pré-definidas. E o método Lotus Blossom, que eu coloquei o exemplo aqui, né? Esse aqui é o método Lotus Blossom, que você vai ter uma ideia principal, alguém vai começar a sessão de brainstorm com uma ideia principal. A partir dessa ideia principal vão ser criadas 8 ideias que tangenciam essa ideia principal, né, que mudam ela um pouco, né, são diferentes o suficiente para serem chamadas de novas ideias, mas não são diferentes o suficientes para ser totalmente separadas da ideia principal. E a partir dessas 8 ideias, vão criar mais 8 ideias para cada uma delas. Então você sai de uma ideia principal para ter no total 73 ideias que você pode
e descartando depois para pegar a melhor, né? Então, travou aqui o... Agora foi. Então, depois a gente tem a prototipação. Então, como o nome já diz, o objetivo aqui é criar protótipos, né, do sistema. A gente acabou na fase de ideação criando várias ideias, né? Então a gente criou várias escolhas aqui para que podem ser aproveitadas. E aqui na prototipação a gente vai acabar fazendo a escolha final, né, do nosso design. Então a gente vai ter vários protótipos diferentes, ou então dependendo do número de ideias, né, se você teve uma ideia só no final da fase de ideação, você vai ter o protótipo dessa ideia. Mas se você teve mais, você vai ter mais protótipos. E a ideia aqui é visualizar a direção que a solução está tomando para validar isso depois. Então, existem várias formas de fazer protótipo, né? Tem protótipos de baixa fidelidade que você vai ter ali, pode ser desenhado à mão e tal, que você vai acabar criando um conceito do seu design, né? Protótipos de alta fidelidade visual, então um sistema, por exemplo, você vai ter lá as telas bonitinhas, mas sem as funcionalidades funcionando, né? Você vai ter as telas, todo o visual pronto, mas sem as funcionalidades. Então, na hora de apresentar, né, tudo isso vai ter que ser apresentado para os stakeholders. Não esqueçam, os stakeholders têm que sempre ser consultados e sempre estar presentes, né? Mas na alta fidelidade visual você vai mostrar as telas todas como elas funcionam e vai verbalizar, por exemplo, como seriam as funcionalidades ali. Tá? O wireframes, que é uma ferramenta de wireframe bem famosa que praticamente todo mundo já usou aí para trabalho de faculdade, é o Balsamic, né? Então você consegue montar ali um mock-up ali do seu sistema. Tá? Storyboards, eu coloquei um exemplo de storyboard no próximo slide, então eu vou dar uma pulada aqui. Protótipo em vídeo, em que você vai ter uma apresentação de slide como essa aqui, por exemplo, vai criar um vídeo explicando o seu protótipo de design, então você vai explicar tanto a parte visual quanto como seriam as funcionalidades. Eles não precisam estar funcionando ainda, né, porque é um protótipo, tá? E roleplaying, então pode fazer um roleplaying ali com os stakeholders para eles usarem o sistema ali de uma forma meio que uma brincadeira ali, né? Então aqui eu achei aqui o storyboard do Uber, né? Não coloquei ele inteiro, eu coloquei só algumas partes. Então aqui tem os desenhos, né? O Uber chegando, você entrando no Uber, chegando no destino. Enfim, como funciona cada etapa do seu serviço em um storyboard, tipo um GB mesmo, né? Depois a gente tem o teste de validação, então aqui a gente vai recolher o feedback dos stakeholders a partir do protótipo, verificar se o design está realmente atendendo as necessidades que foram levantadas, né? E aqui a gente tem a oportunidade de otimizar o design, então aqui você nem cria, nem faz escolhas, né? Você vai iterar no protótipo, no teste de validação, ou então até na implementação final, né? Você pode iterar e fazendo mudanças e testes no design para ir otimizando isso, né? Então aqui pode também usar o roleplaying no próprio ali na própria parte do protótipo. O roleplaying ele vai te mostrar se o seu design ele está realmente usável, né? Você vai ver que o pessoal não está entendendo como usa, então você, opa, tem alguma coisa errada, né? Então ali mesmo você já tem um feedback sobre isso. Pode usar heurísticas para validar isso, né? Teste de usabilidade, que para quem está fazendo IHC, né, que creio que todo mundo que está vendo esse vídeo está fazendo IHC, então teste de usabilidade é algo que vocês vão ter que fazer, então você vai mostrar ali para o seu stakeholder ou para a pessoa que vai testar várias vocês vão dar várias instruções para ele que ele vai ter que seguir, né? E ver se ele está seguindo da forma que
que deveria, entre aspas, né? Para ver se realmente o sistema está sendo suficientemente entendido pelo pessoal, né? Pode realizar entrevistas a respeito do que foi feito e observação. Então você dá o sistema ou o protótipo para ele e simplesmente fala, usa aí e observa para ver o que ele faz, né? Isso é um exemplo de observação, tá? Tem vários métodos de observação diferentes, mas esse é um exemplo mais crasso, digamos assim. Implementação, que é a última etapa, então a gente vai finalmente lançar o serviço, né? Implementar e lançar o serviço para o mundo real, para finalmente começar a utilizar. Finalizar o design que foi iniciado na prototipação. Recolher o feedback, né, do pessoal, então não é porque passou do teste de validação que você não vai continuar fazendo teste de validação. Então aqui você pode implementar aqui, continuar fazendo testes, aprendendo com o que está errado, né, e iterar de novo do design e lançar uma versão melhor, né, do seu serviço. Tá? Então aqui não tem muitas ferramentas, né, basicamente fazer apresentação de serviço, mostrar fazer entrevista para o pessoal para dizer que o serviço está sendo lançado. Então não tem bem ferramentas para essa parte, tá? Então no próximo vídeo eu vou entrar em detalhes em personas e actors map, que a gente vai ter um aprofundamento maior nessas duas ferramentas, que são ferramentas bem importantes, né? Personas que é utilizado em todos os processos de design, e é muito importante. O Actors Map, que ele te dá vários insumos interessantes para o service design, né? Então eu não sei dizer bem se o Actors Map ele é exclusivo do service design, eu creio que não, mas ele te dá várias informações muito importantes para a criação do blueprint depois, que a gente vai ver no vídeo 4. Então é uma ferramenta muito interessante para ser usada sempre no service design, né? Então aqui eu deixei destacado o livro do Kurdale, porque esse vídeo foi só isso aqui que eu usei, né? Ele te dá exemplos e descrições de todas as ferramentas que eu citei aqui e de outras, né? Ele lista várias. Eu quero deixar aqui frisado também que as ferramentas, eu citei só algumas, eu não me aprofundei, por quê? Porque existem muitas ferramentas de design que são utilizadas para praticamente todos os processos de design e que você não vai usar todas sempre, né? Então, isso aqui eu só citei algumas que podem ser utilizadas, né? Dando alguns exemplos, tá? Então, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vê Actors Map e Persona. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.